Há algo mais importante que sua própria vida. E talvez neste instante, enquanto você ouve essas palavras, algo dentro de você já saiba disso, mesmo sem compreender por completo. Existe um cansaço silencioso em viver apenas para si, um peso que não se explica, uma sensação de estar sempre tentando se proteger, se manter inteiro, quando na verdade se está se perdendo aos poucos. É o fardo da autopreservação, o medo de perder o controle, o medo de falhar, o medo de não ser suficiente. É como se a vida tivesse virado uma missão constante de não desabar, e isso cansa a alma. Há dias em que você acorda e sente que está apenas existindo, cumprindo tarefas, mantendo o corpo em pé, mas com o espírito esgotado. Tudo parece estar no lugar, e ao mesmo tempo, nada realmente faz sentido. É como se a vida tivesse se tornado uma lista de manutenções: manter o emprego, manter o status, manter a saúde, manter a imagem, manter o que é seu. Mas o que é seu de fato? E o que sobrou de você nesse esforço de preservar o que talvez nunca tenha sido o essencial? A verdade é que há uma dor que nasce quando a vida se torna apenas sobre o eu. O eu que quer ser amado, o eu que quer ser reconhecido, o eu que quer se sentir em segurança. É uma dor discreta, mas persistente. E você talvez já tenha sentido. Aquele vazio que surge mesmo depois de conquistar o que sempre quis. A casa, o relacionamento, a estabilidade. Tudo isso está ali, mas falta algo. Algo que não se compra, que não se controla, que não se mede. Algo maior que você. Jesus disse em Mateus capítulo 6, versículos 25 e 26. Não andem ansiosos por sua vida. Não é a vida mais do que o alimento? Essas palavras não falam apenas sobre o medo de faltar o que comer, mas sobre o medo de viver sem propósito. Porque o alimento mantém o corpo, mas é o sentido que alimenta a alma. Quando a vida se resume à manutenção da própria vida, ela deixa de ser vida. Torna-se sobrevivência. E sobreviver é muito pouco para quem nasceu para servir a algo maior. Epicteto, o filósofo estoico, disse: primeiro diga a si mesmo o que você quer ser, então faça o que deve fazer. E talvez essa seja a questão que este vídeo quer abrir dentro de você. O que você quer ser. Não o que você quer ter, não o que quer provar, mas o que você quer ser diante da vida. Porque há algo mais importante que a sua própria vida, e é o que você faz com ela. Muitos passam a existência tentando proteger o próprio território interior, defendendo suas opiniões, cuidando de seus medos, preservando o que acham que é sua paz. Mas a verdadeira paz não nasce da defesa, e sim da entrega. Ela vem quando você solta o controle e começa a perceber que sua existência é parte de algo mais amplo, mais vasto, mais silencioso. Quando você para de tentar segurar tudo, descobre que o essencial nunca dependeu das suas mãos. Talvez o que o trouxe até aqui não seja apenas curiosidade. Talvez você tenha sentido em algum momento que está se cansando de lutar só por si mesmo. Que há uma parte de você que quer entregar algo, que quer servir, que quer ser canal. E não apenas recipiente. A vida começa a se transformar quando paramos de perguntar: o que eu ganho com isso? E começamos a perguntar: o que passa por mim quando eu me entrego? O medo de abrir mão do controle é o que mais nos aprisiona. Ele faz parecer que, se soltarmos, perderemos tudo. Mas é justamente ao soltar que descobrimos o verdadeiro domínio. O domínio sobre o próprio coração. Porque o domínio verdadeiro não é o poder de reter, é a sabedoria de confiar. Quando você confia, a vida se torna leve, mesmo que o mundo ainda seja pesado. Talvez o que você esteja sentindo neste momento seja o eco de uma verdade antiga. A sua vida não é apenas sua. Ela é um campo onde algo maior quer florescer. É uma ponte, não um castelo. É um canal, não um cofre. E se você continuar tentando se proteger de tudo, vai se proteger também da plenitude. Vai se proteger da transformação que só acontece quando o eu se curva diante do sentido. O desejo que habita o fundo do seu coração é simples e puro. Viver algo que tenha significado real. Algo que faça sua presença neste mundo
valer o tempo que lhe foi dado. É isso que o seu espírito pede. É isso que o cansaço está tentando dizer. O peso que você sente não é falta de força. É o sinal de que você está carregando apenas a si mesmo. Ao longo deste vídeo, você será convidado a enxergar que viver não é preservar, mas participar. Que a sua vida não precisa ser um campo de defesa, e sim um campo de expressão. E se você ficar até o fim, talvez perceba que sua alma sempre soube. Há algo mais importante que a sua própria vida, e é por isso que você ainda está aqui, ouvindo, respirando, buscando. Fique comigo até o final, porque nas próximas reflexões você vai compreender que não há erro em ter medo, nem vergonha em querer se proteger. Mas existe uma escolha silenciosa que muda tudo. Viver a partir da entrega, e não do controle. E é sobre isso que vamos caminhar juntos a partir de agora. Há um tipo de prisão que não se vê. Ela não tem muros, não tem grades, não tem guardas. É uma prisão feita de preocupação constante, de controle disfarçado de responsabilidade, de medo travestido de prudência. É a prisão de quem cuida demais da própria vida, de quem passa os dias tentando garantir segurança, estabilidade, previsibilidade. Aparentemente é sensato, mas por dentro é sufocante. A pessoa vive para proteger o que tem, para evitar que algo saia do lugar, para impedir que o imprevisto aconteça. E sem perceber, cada esforço de segurança vai apagando um pouco do brilho original. Ela pensa que está se protegendo, mas na verdade está se isolando da própria essência. É como um arqueiro que, em vez de mirar no alvo, passa a mirar no próprio pé. E chama isso de prudência. Você talvez tenha sentido algo assim. O medo de perder o que conquistou. O receio de deixar alguém decepcionado. A ansiedade por controlar o futuro. É como se houvesse sempre algo a zelar, algo a manter funcionando, algo que não pode dar errado. E nesse zelo, o presente vai sendo consumido aos poucos. A vida deixa de ser vivida, torna-se apenas gerida. O tempo passa e a alma se acostuma com o estado de alerta. Você acorda e já está preocupado. Dorme e ainda sente que algo ficou pendente. É um modo de existência em que o corpo respira, mas o espírito não descansa. Há sempre uma nova meta, uma nova previsão, uma nova lista. O coração, no entanto, continua vazio, porque está cheio demais de controle. Muitos chamam isso de responsabilidade, mas é outra coisa. Responsabilidade é agir com consciência. Controle é agir por medo. Responsabilidade nos conecta com o dever que eleva. Controle nos acorrenta ao medo de perder. E quando o medo de perder é o que guia suas decisões, você se torna refém de si mesmo. O problema é que ninguém percebe quando essa prisão começa. Ela vem disfarçada de boas intenções. Cuidar da família, planejar o futuro, manter o padrão. Mas, aos poucos, a linha entre zelo e obsessão se apaga. E o que antes era amor pelo que se tem, torna-se medo de que acabe. Você passa a lutar por estabilidade e perde a leveza. Luta por segurança e perde a presença. Pense por um momento. Quantas vezes você abriu mão de algo verdadeiro? Um encontro, numa pausa. Um gesto sincero, apenas para não sair do roteiro. Quantas vezes você se conteve para não se expor, para não parecer fraco, para não dar espaço ao imprevisto? Talvez, sem perceber, você tenha se transformado em seu próprio vigilante, e o vigilante nunca descansa. A vida, quando vivida apenas sob a lógica da autopreservação, se torna um projeto de contenção. Você economiza emoções, mede palavras, reduz riscos, mas quanto mais se protege, menos vive. Quanto mais tenta garantir o controle, menos sente o que é ser guiado pela confiança. A alma vai encolhendo, sem perceber. Epicteto dizia que o homem livre é aquele que aprendeu a distinguir o que depende dele do que não depende. Quando você tenta controlar o que está fora do seu alcance, a ansiedade é inevitável. Quando tenta controlar até o que sente, a angústia se instala. O segredo está em reconhecer. Há uma parte da vida que não precisa de sua interferência. Há um movimento silencioso que o guia, se você permitir.
Até quando você será refém de sua autopreservação? Essa pergunta não é acusação, é um espelho. Talvez você esteja cansado de lutar tanto para manter tudo intacto. E no fundo, saiba que esse esforço tem lhe custado caro. Talvez tenha lhe custado a leveza, a espontaneidade, a alegria simples de existir. Há uma diferença entre cuidar de si e viver para se preservar. Cuidar de si é sabedoria. Viver para se preservar é medo. E o medo, quando governa, transforma o viver em sobrevivência. Quem cuida com sabedoria, age com amor. Quem se preserva por medo, age por defesa. E o amor e o medo não podem ocupar o mesmo lugar. É aqui que o ensinamento antigo volta com força. Jesus dizia: não andem ansiosos por sua vida. A ansiedade nasce exatamente dessa ilusão de controle. Você quer segurar o que não pode, quer prever o que é imprevisível, quer garantir o que só o tempo revela. E o resultado é exaustão. Porque tentar controlar o fluxo da vida é como tentar prender o vento com as mãos. O primeiro passo para a liberdade interior não é dominar o mundo, é soltar o próprio controle sobre ele. É compreender que você pode cuidar sem se escravizar, pode planejar sem se prender, pode amar sem possuir. E quando esse entendimento amadurece, algo dentro de você relaxa. Você começa a perceber que não precisa manter tudo em ordem para estar em paz. A paz não depende da ordem exterior, ela depende da confiança interior. O excesso de zelo pela própria vida é muitas vezes o disfarce de uma alma que teme perder o sentido. Mas sentido não se conquista com controle, se descobre com entrega. E à medida que você solta a necessidade de ser o guardião de tudo, o mistério da vida começa a se revelar de um jeito mais leve, mais vivo, mais verdadeiro. Em algum ponto, todos precisamos escolher: continuar mirando no próprio pé, tentando preservar o que é passageiro, ou finalmente mirar no alvo, o propósito maior que dá sentido a tudo. O controle é confortável, mas o sentido é libertador. E talvez seja por isso que você está ouvindo isso agora, porque algo dentro de você já começou a se cansar da segurança e a desejar a verdade. Durante boa parte da vida, acreditamos que liberdade é fazer o que se quer. Parece bonito, parece justo. Mas com o tempo, essa crença começa a revelar suas rachaduras. Porque fazer o que se quer não é o mesmo que ser livre. É possível ter todas as escolhas do mundo e ainda assim ser prisioneiro de si mesmo. É possível ter tempo, dinheiro e poder, e mesmo assim não conseguir estar em paz. A falsa liberdade, aquela que gira em torno do "eu posso tudo", é uma das maiores armadilhas do nosso tempo. Ela transforma o indivíduo em seu próprio tirano. O faça o que quiser parece autonomia, mas na verdade é um convite ao caos interno. Quando tudo é permitido, nada tem valor. Quando toda vontade se torna ordem, o silêncio se perde. E é nesse ruído que a alma começa a se desorientar. Epicteto ensinava que a verdadeira liberdade nasce da escolha consciente do que está sob o nosso controle e da aceitação serena do que não está. Isso significa que ser livre não é satisfazer todos os desejos, mas aprender a não ser dominado por nenhum. É entender que liberdade não é ausência de limites, é harmonia com o que é essencial. Há pessoas que confundem liberdade com ausência de regras e acabam escravas da própria impulsividade. Correm de um prazer a outro, de um objetivo a outro, acreditando que estão sendo livres, quando na verdade estão apenas reagindo ao vazio. Cada desejo atendido gera outro, e a alma nunca repousa. Essa busca incessante pelo que agrada, pelo que distrai, pelo que anestesia, vai se tornando uma forma sutil de prisão. Você se move o tempo todo, mas sem direção. E movimento sem sentido é apenas fuga. A verdadeira liberdade, porém, é silenciosa. Ela se manifesta quando você não precisa mais provar nada, nem para o mundo, nem para si mesmo. É quando você começa a agir por convicção e não por impulso. Quando faz o que é certo e não apenas o que é fácil. Quando o eu quero se transforma em eu escolho. Nesse instante, o eu deixa de ser o centro e passa a ser um instrumento do propósito. E tudo muda.
O coração se torna mais leve, as decisões mais firmes e o medo do julgamento perde o poder. Talvez por isso, muitos que antes se julgavam livres terminam presos no mesmo ciclo. Buscam prazer, colhem vazio. Buscam poder, colhem solidão. Buscam liberdade e colhem dependência. Porque a liberdade que nasce do ego não liberta, apenas entretém. A liberdade que liberta de verdade é a de quem aprendeu a dizer não ao que o aprisiona, e sim ao que o eleva. Não é fazer o que se quer, é fazer o que deve ser feito, com amor e consciência. E essa é a liberdade que Epicteto chamava de domínio interior, a única que o tempo e o acaso não podem tirar. Há momentos na jornada em que tudo o que parecia sólido começa a se dissolver. O trabalho que dava sentido perde o brilho, as certezas se esvaziam, as rotas seguras se confundem. E, por um tempo, parece que você está se perdendo. Mas o que acontece, na verdade, é o contrário. Você está começando a se encontrar. Há um tipo de perda que não é destruição, é depuração. A alma se desprende do que não é essencial para que o essencial possa aparecer. E é nesse espaço de aparente desorientação que a vida mostra sua face mais real. Jesus disse: quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Poucos compreendem a profundidade disso. Ele não falava de perder no sentido de abandono, mas de soltar o falso eu que insiste em se proteger. Aquele eu que quer controlar, acumular, garantir e que acaba sufocando o que é vivo. Quando o eu perde o domínio, o espírito encontra espaço para florescer. É um paradoxo. Somente quando deixamos de lutar por nós mesmos, começamos a viver de verdade. Há quem descubra isso após uma grande ruptura. A perda de um emprego, o fim de um relacionamento, uma doença, uma mudança inesperada. A vida às vezes precisa nos despir para nos revelar. É nesses momentos que percebemos que o controle que tínhamos era apenas uma ilusão. E ao mesmo tempo em que tudo parece ruir, algo silencioso nasce dentro de nós. Uma clareza nova, um sentido de pertencimento maior, uma paz que não depende das circunstâncias. É como se finalmente a alma pudesse respirar. Certa vez, uma mulher abandonou uma carreira sólida e bem remunerada para se dedicar ao serviço voluntário em um abrigo. Muitos a chamaram de louca, mas ela dizia: foi a primeira vez que senti que estava viva. O que ela encontrou ali não foi pobreza, mas propósito. Descobriu que a vida ganha cor quando se entrega e perde cor quando se preserva demais. O amor que ela dava voltava multiplicado em forma de paz. Porque quem se entrega não perde, amplia-se. Perder-se para encontrar-se é, na verdade, um retorno àquilo que é puro. É lembrar que o valor da vida não está em quantas vitórias acumulamos, mas em quanta verdade conseguimos sustentar dentro de nós. O medo de se perder é natural, mas é preciso lembrar: o ouro não teme o fogo, porque é o fogo que o purifica. Quando você abre mão do controle e permite ser guiado, descobre que o que se perde é apenas o que nunca lhe pertenceu. O que é seu, o que é verdadeiramente seu, permanece. Existe um tipo de vazio que não se preenche com conquistas. É o vazio de quem viveu para se manter seguro, de quem fez tudo certo, mas não se sentiu vivo. Quando a vida se transforma em um projeto de autopreservação, a alma vai se esvaziando aos poucos, como um rio que foi represado demais. Você cumpre suas responsabilidades, paga as contas, mantém a aparência de controle, mas por dentro há um silêncio pesado. Um silêncio que não é paz, é ausência de sentido. Esse vazio não aparece de repente. Ele é construído tijolo por tijolo, cada vez que você escolhe o seguro em vez do verdadeiro, o conveniente em vez do essencial. E um dia, sem perceber, você se olha no espelho e sente uma distância entre o que é e o que mostra ser. É o cansaço de quem sobreviveu a tudo, mas se perdeu de si, de quem acumulou vitórias externas, mas não conquistou serenidade interior. A mente continua alerta, mas o coração está cansado. A neurociência confirma o que os antigos já sabiam. Quando vivemos apenas para conquistar e preservar, o cérebro busca recompensas rápidas,
dopamina imediata, pequenas euforias, mas não encontra satisfação duradoura. A amígdala, responsável pelo alerta, fica em constante vigília, como se houvesse sempre algo em risco. Essa tensão interna cria uma ilusão de controle, mas o preço é alto. Ansiedade, irritação, esgotamento. A alma se torna refém de pequenos picos de prazer, incapaz de repousar no silêncio que gera propósito. Talvez você conheça essa sensação. Ter feito tanto, trabalhado tanto, planejado tanto, e mesmo assim, sentir que algo falta. É o desconforto de quem tem tudo o que um dia desejou, mas sente que nada disso o sustenta. Quando a vida é vivida apenas em função do eu, ela se torna pequena demais para abrigar o espírito, porque o espírito nasceu para expandir, para se conectar, para doar. O eu preservado demais se torna uma gaiola dourada. E a alma, por mais bela que pareça a prisão, não foi feita para ser enfeite. Há uma pergunta que poucos se permitem fazer. O que de tudo o que conquistei, eu ainda consideraria significativo se soubesse que o amanhã não virá? Essa pergunta assusta, mas também liberta, porque ela nos devolve ao essencial. O que você conquistou para si é passageiro. O que você fez por amor permanece. O vazio da autopreservação não é castigo, é um chamado. Um chamado para sair da superfície da existência e mergulhar na profundidade do ser. A vida que tenta se preservar demais termina se perdendo. Mas a que se entrega, essa sim, floresce. Há um instante quase imperceptível em que o eu deixa de ser centro de consciência e passa a ser centro de referência. Tudo começa a girar em torno do que se sente, do que se quer, do que se teme. O mundo passa a ser visto não como um campo de partilha, mas como um espelho que reflete as próprias carências. As conversas voltam sempre ao meu, minha, eu. As decisões são tomadas não com base no que é justo ou verdadeiro, mas no que parece confortável. E sem perceber, o eu se transforma na medida de todas as coisas. É nesse ponto que a alma começa a se contrair. Porque quando o eu se torna o único parâmetro, o outro deixa de existir em profundidade. O outro se torna função, cenário, validação. A empatia enfraquece, a escuta se perde e a gratidão desaparece. E quanto mais você tenta preservar o eu, mais ele se torna insaciável. O ego é como um poço que nunca se enche, porque sua sede é de algo que o próprio ego não pode dar: pertencimento. A Bíblia ensina em Filipenses, capítulo 2, versículo 3. Nada façam por ambição egoísta ou vaidade, mas considerem os outros superiores a si mesmos. Essa frase não é um convite à submissão cega, mas à humildade que liberta. Quando você se lembra de que o outro também é um espelho da mesma vida que o habita, o mundo se amplia. O olhar deixa de ser julgador e passa a ser compassivo. E é curioso, quanto mais você reconhece o valor do outro, mais descobre o seu. O ego teme desaparecer, mas a humildade o transforma em ponte. Há uma serenidade que nasce quando o eu se silencia um pouco. É o espaço onde o transcendente pode entrar. Não é preciso abandonar quem se é, mas deixar de medir tudo a partir do próprio umbigo. O sofrimento humano, em grande parte, nasce desse esquecimento. O eu acredita que tudo o que acontece é pessoal, quando na verdade é apenas parte de um fluxo muito maior. A dor vem não dos fatos, mas da insistência em vê-los apenas pelo próprio prisma. Talvez você perceba sinais disso em si mesmo: irritação quando algo não sai como planejou, ansiedade diante de críticas, dificuldade em celebrar a alegria do outro. São indícios de que o eu tomou proporções que o coração não consegue mais sustentar. E é exatamente nesse momento que surge o chamado para se lembrar: há algo mais além de você. O sentido, o propósito, a presença divina, chamem como quiser, só se revela quando o eu deixa espaço para o nós e para o todo. Porque o eu é limitado, mas o ser que o habita é infinito. Há dores que não enfrentamos, apenas contornamos. São aquelas que exigiriam de nós um olhar profundo, uma pausa sincera, uma entrega que o medo não permite.
Então criamos estratégias. Trabalhamos demais, nos distraímos, fingimos estar bem, evitamos conversas que nos fariam sentir. E aos poucos, vamos construindo uma espécie de casulo emocional. Por fora, tudo parece sob controle. Por dentro, a vida se repete como um eco. Essa é a autopreservação emocional, uma forma elegante de fuga. Ela nasce quando acreditamos que sentir é perigoso, que se abrirmos o coração seremos feridos novamente, que se mostrarmos fragilidade, perderemos respeito. Então nos protegemos com o silêncio, com a indiferença, com o excesso de razão. Chamamos isso de maturidade, mas no fundo é medo. Medo de perder o que resta de nós, medo de desmoronar outra vez. E nessa tentativa de evitar a dor, evitamos também a profundidade da vida. Porque a vida, para ser plena, exige vulnerabilidade. A psicologia explica que os mecanismos de defesa surgem para nos proteger da dor. Eles são úteis até certo ponto, mas quando se tornam permanentes, deixam de proteger e passam a aprisionar. A pessoa que evita sofrer também evita amar. A que evita o fracasso, evita tentar. A que evita a perda, evita o encontro. É uma anestesia constante. E a alma anestesiada pode até não doer, mas também não floresce. A autopreservação emocional promete segurança, mas entrega estagnação. Vivemos em uma era em que a fuga se disfarça de produtividade. Estamos sempre ocupados, sempre com algo para fazer, sempre com um objetivo. E quanto mais corremos, menos sentimos. A dor que não é encarada se transforma em sombra, e a sombra que é ignorada governa em silêncio. Muitos chamam isso de vida normal, mas é apenas sobrevivência. O que parece disciplina, às vezes é medo. O que parece força, às vezes é defesa. Há uma grande diferença entre ser resiliente e ser blindado. Quando você vive para si, a mentira da imortalidade se torna sua prisão. A autopreservação emocional cria a ilusão de que, se controlarmos nossas emoções, viveremos sem dor. Mas o que ela realmente faz é nos separar da autenticidade. A dor que evitamos sentir hoje é a mesma que bloqueia o amor que poderíamos viver amanhã. Sentir não é fraqueza, é condição para crescer. Só quem se permite ser tocado pela vida pode ser transformado por ela. Quando o medo se cala e a alma se abre, o que antes parecia ferida se revela como passagem. E é por essa passagem que o ser desperta para o real. Há uma harmonia profunda entre a sabedoria dos antigos filósofos e a mensagem silenciosa das Escrituras. Epicteto, ao ensinar que o homem deve viver de acordo com sua natureza e papel, apontava para algo que vai além do desejo pessoal, a consciência de servir a um propósito maior. A Bíblia, em Mateus capítulo 6, versículo 33, reforça a mesma verdade. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Tanto o filósofo quanto o profeta falam da mesma lei espiritual, a de que a verdadeira plenitude não está em satisfazer o eu, mas em alinhar-se com o que é maior que ele. Durante muito tempo, fomos ensinados a buscar o sucesso como se ele fosse sinônimo de realização. Mas sucesso, quando separado de propósito, se transforma em vaidade. É um brilho rápido que logo se apaga. O estoico entende que o bem mais elevado não é o prazer, nem a riqueza, nem o reconhecimento. É viver em conformidade com a virtude, com a ordem natural da vida. E essa virtude, na linguagem bíblica, é o mesmo que andar em fé e justiça. O resultado é o mesmo: paz interior, mesmo em meio ao caos. O propósito, quando colocado acima do eu, transforma a forma como olhamos para tudo. O sofrimento deixa de ser castigo e passa a ser lapidação. A perda deixa de ser fim e se torna passagem. O controle perde o sentido, porque há confiança em algo que transcende o entendimento. É o que os antigos chamavam de providência, a inteligência divina que conduz o universo e também cada coração disposto a servir. Quando você aceita seu papel dentro desse fluxo, a vida deixa de ser batalha e se torna oferenda. Mas servir a um propósito
não significa anular-se. Significa, antes, encontrar o lugar certo do seu ser dentro da ordem das coisas. O estoico não busca fugir do mundo, assim como o discípulo não foge da realidade. Ambos buscam compreender o seu papel dentro dela. Há momentos em que servir exige ação, outros em que exige silêncio. Há tempos de avanço e tempos de recolhimento. Saber discernir cada um deles é sabedoria, e essa sabedoria floresce quando o eu se aquieta o bastante para ouvir o chamado. Colocar o propósito acima do eu é, no fundo, um ato de liberdade. Porque quando você serve a algo maior, deixa de ser escravo de suas vontades. O medo diminui, a pressa se dissolve, a ansiedade perde força. O coração, antes pesado de expectativas, se torna leve. E nesse estado, o sentido da existência se revela. Você não está aqui apenas para sobreviver ou vencer. Está aqui para expressar o que é divino através de você. É isso que Epicteto chamava de viver conforme a natureza. É isso que Cristo chamava de buscar primeiro o reino. Há uma transformação silenciosa que começa quando você decide sair do centro, não no sentido de se anular, mas de permitir que algo maior se mova através de você. Enquanto o eu ocupa todo o espaço, o propósito não encontra morada. Mas quando o eu se recolhe, o sentido floresce. Esse movimento não é teórico, é vivido, e ele começa em pequenos gestos, na escolha diária de agir por consciência e não por medo. De servir e não de se exibir. De doar e não de controlar. A primeira etapa é olhar com honestidade para o que o prende. Liste, mentalmente, tudo o que você faz apenas para manter a vida segura, os controles, as repetições, as estratégias de autopreservação. Observe sem julgamento. Veja onde gasta sua energia tentando evitar o incerto, o desconfortável, o imprevisível. Reconhecer essas amarras é o primeiro ato de coragem. Porque, enquanto não as vemos, acreditamos que elas são parte de nós. Mas quando as vemos com clareza, descobrimos que podemos soltá-las. A segunda etapa é perguntar a si mesmo: qual dessas coisas me impede de viver algo maior que eu? Essa pergunta abre espaço para o discernimento. Talvez seja um hábito, um medo, uma crença de que você não é suficiente. Talvez seja uma necessidade constante de aprovação, ou a ideia de que a vida precisa estar sob controle para que você esteja em paz. Quando você identifica o que o prende, o fio da libertação começa a se desenrolar. Não é preciso força, é preciso consciência. A consciência dissolve o que o esforço nunca conseguiu. A terceira etapa é a ação. Escolha uma atitude que sirva a alguém ou a algo fora de você. Pode ser um gesto simples, mas constante. Fazer algo por outro, sem esperar retorno, é a maneira mais pura de sair do centro e se colocar na periferia do impacto. É quando você deixa de ser o foco e passa a ser o canal. Faça disso um exercício de 30 dias. 30 dias de presença, de doação, de propósito. E observe o que muda, porque toda vez que você doa, uma parte do medo se desfaz. E onde o medo se desfaz, o amor se instala. Pense na vida como um rio. O rio não guarda para si a água que nasce em sua fonte. Ele flui, alimenta o vale, toca as margens, renova o solo. Se o rio tentasse se preservar, secaria. A beleza do rio está em sua entrega. Assim também é o ser humano quando vive em propósito. Quanto mais se entrega, mais pleno se torna. Essa é a verdadeira abundância, não a que acumula, mas a que flui. E ao final dessa jornada de entrega, você perceberá que nada se perdeu. Apenas o que era pequeno deu lugar ao que é eterno. Há duas formas de enxergar a própria existência. Uma é pensar: minha vida é minha, devo protegê-la. A outra é compreender: minha vida é dom, devo oferecê-la. A primeira nasce do medo, a segunda da consciência. Quando acreditamos que a vida é propriedade, vivemos como guardiões de um bem frágil, sempre em alerta. Mas quando percebemos que a vida é empréstimo sagrado, a postura muda. Deixamos de viver em defesa e começamos a viver em contribuição. É uma inversão silenciosa,
mas que redefine o sentido de cada gesto, de cada decisão, de cada dor. Cristo, em Mateus capítulo 10, versículo 37, ensinou que até os afetos mais profundos devem se submeter ao propósito maior. Ele não desvaloriza o amor humano, mas mostra que há um amor superior, aquele que nasce do Espírito e se expressa em serviço. Amar a vida acima do propósito é perdê-la. Servir ao propósito é engrandecê-la. É por isso que aqueles que vivem em entrega não temem o tempo. O tempo não os ameaça, porque sabem que cada instante vivido em amor é eternidade em movimento. Na prática, viver em serviço não é um ato heróico ou espetacular. É a escolha constante de colocar o amor acima do ego, de ouvir quando seria mais fácil se calar, de perdoar quando seria mais confortável se afastar, de agir com bondade mesmo sem reconhecimento. É um modo de vida que transforma o comum em sagrado. O trabalho se torna oferenda, o silêncio se torna oração, o encontro se torna partilha, e a própria dor passa a ser instrumento de compaixão. Há quem pense que viver em serviço é perder liberdade, mas é justamente o contrário. O ego aprisiona, o serviço liberta. Quando você vive apenas para si, cada falha o abala, cada crítica o fere, cada obstáculo o enfraquece. Mas quando vive para algo maior, nada disso o destrói. O centro não está mais em você, mas no que o atravessa. A força deixa de ser pessoal e passa a ser espiritual. É nesse estado que nasce a verdadeira paz, aquela que não depende do resultado, mas da intenção. Quem vive para o próprio conforto, vive em constante ameaça. Quem vive para o propósito, vive em confiança. Um busca preservar o fôlego, o outro espalhar o sopro. Um teme a morte, o outro compreende que servir é viver para sempre. É por isso que o serviço é o caminho mais alto. Nele, a vida se expande além do corpo, além do tempo, além do nome. Viver em serviço é ser ponte entre o humano e o divino. E essa ponte, mesmo quando ninguém a vê, sustenta o mundo em silêncio. Há pessoas que passam a vida inteira tentando sobreviver, e há aquelas que, em determinado momento, decidem viver. A diferença entre uma e outra não está na quantidade de posses, mas na profundidade do propósito. Quem vive apenas para se preservar, vive em tensão. Quem vive para algo maior, vive em expansão. A vida se torna leve, não porque os problemas desaparecem, mas porque o coração muda de lugar. O peso da autopreservação se transforma em sentido quando se compreende que servir é existir. Certa vez, um homem, depois de anos de trabalho em uma carreira prestigiada, percebeu que, apesar do sucesso, sentia um vazio que o consumia silenciosamente. Tinha reconhecimento, conforto e uma rotina aparentemente estável, mas nenhuma alegria verdadeira. Um dia, visitando um hospital, viu uma criança segurando a mão de um idoso e dizendo: "Eu fico aqui com o senhor até a dor passar." A simplicidade daquele gesto o desarmou por completo. Ele compreendeu, sem precisar de palavras, que a verdadeira grandeza não estava em acumular, mas em aliviar. A partir desse momento, ele começou a dedicar parte de seus dias ao voluntariado. Descobriu que quanto mais doava seu tempo, mais recebia paz. Os problemas continuaram, mas já não o definiam. O cansaço vinha, mas era diferente. Era o cansaço de quem constrói algo real, não o de quem se defende da vida. Ele encontrou o algo mais que sempre procurou. O sentido de estar vivo não para si, mas para o outro. Sua existência, antes confinada à autopreservação, se tornou ponte de cuidado. A vida desse homem é apenas um exemplo, mas reflete uma lei universal. A vida que se doa se multiplica. Aquilo que parecia perda torna-se ganho. O tempo que parecia escasso se alonga. A alegria que parecia distante se aproxima. Porque o sentido, quando nasce, reordena tudo. O ser humano foi feito para criar, conectar, servir. É nesse fluxo que a alma se reconhece. Fora dele, tudo parece descompasso. Encontrar o algo mais é deixar que o mistério da vida se revele através de você. É descobrir que seu valor
não está enquanto conserva, mas enquanto compartilha. Que sua força não está em resistir, mas em se permitir ser canal de algo bom. A vida que vive apenas para se proteger se apaga cedo. A que vive para servir permanece mesmo depois do fim. E talvez, no fundo, todos nós sejamos chamados a isso. A transformar o medo de perder em coragem de oferecer. Porque é na entrega que a alma finalmente descansa. Há um tipo de orgulho que raramente é reconhecido, porque se disfarça de virtude. É o orgulho de quem acredita que precisa cuidar de tudo sozinho. O orgulho de quem se recusa a ser vulnerável, de quem insiste em provar que pode se bastar. A pessoa diz a si mesma que é forte, que é responsável, que não precisa de ajuda. Mas, por trás dessa força aparente, existe medo. Medo de depender, medo de confiar, medo de se entregar. Esse é o orgulho da autopreservação, o mais silencioso e talvez o mais difícil de perceber. Quando você se coloca no centro de tudo, acreditando que precisa manter sua vida intacta, o mundo começa a girar em torno do seu controle. O que era zelo se torna rigidez. O que era prudência se torna fechamento. A psicologia mostra que, quando a sensação de autoeficácia se transforma em rigidez, o comportamento se torna inflexível e a alma endurece. Você se torna insensível ao chamado da vida, incapaz de se deixar guiar. O orgulho convence o coração de que ceder é fraqueza, mas na verdade é o contrário. Ceder é o que o conecta à força maior. Aquele que se fecha em sua própria suficiência vive em constante tensão, porque a vida é movimento e o orgulho é imobilidade. Enquanto tudo ao redor muda, ele tenta permanecer igual, e o resultado é o cansaço profundo de quem luta contra o fluxo natural das coisas. Em algum ponto, é preciso perguntar a si mesmo: por que preciso provar tanto que estou bem? Essa pergunta abre rachaduras na muralha do orgulho, e é através dessas rachaduras que a luz começa a entrar. Talvez o chamado da vida não seja para viver bem, mas para morrer bem. Não no sentido literal, mas simbólico. Morrer para as defesas, para o ego, para as certezas. Morrer para o controle e renascer na entrega. A semente precisa se romper para germinar. O coração precisa se abrir para ser curado. Quando você solta o orgulho e permite que a vida o conduza, o medo da perda se transforma em fé. A fé de que tudo o que é verdadeiro permanece, mesmo quando tudo o que é superficial se desfaz. O orgulho da autopreservação é inimigo do propósito, porque o propósito exige entrega, e entrega exige humildade. A humildade não é fraqueza, é sabedoria. É reconhecer que existe uma ordem mais alta do que o próprio entendimento, que há algo dentro e além de você que sabe o caminho. Quando o eu se curva, o propósito se ergue, e é nesse instante que a vida, enfim, começa a servir ao seu sentido maior. Imagine uma vela acesa em um quarto escuro. Enquanto ela brilha apenas para si, sua luz é pequena, confinada, quase egoísta. Ela mantém o próprio pavio aceso, protege a chama do vento, teme se apagar. Mas quando essa mesma vela é colocada em um corredor, ela ilumina o caminho de muitos. A chama é a mesma, mas o propósito muda. O que antes era autocuidado torna-se serviço. O que antes era defesa torna-se direção. Assim é a alma humana. Quando vive apenas para se preservar, sua luz é limitada. Quando vive para iluminar, sua luz se multiplica. Jesus disse: quem quiser salvar sua vida, perdê-la-á. A vela que tenta se preservar demais apaga-se pela própria proteção. Mas a que se entrega à luz, essa cumpre seu destino. A entrega não é destruição, é expansão. Porque o fogo que ilumina o outro aquece a si mesmo. A chama cresce quando se oferece. A vida cresce quando se doa. E o medo de se apagar desaparece quando você compreende que a luz não é sua. Você apenas a carrega por um tempo. O ego teme se doar porque acredita que dar é perder. Mas a vida espiritual revela o contrário. O que é dado com amor não diminui, se multiplica. A paz, o afeto, a sabedoria, quanto mais se compartilham, mais se renovam. O mesmo não acontece com o medo e o controle. Estes se esgotam.
A vela que guarda o próprio calor o consome rapidamente. A que o oferece encontra ar suficiente para continuar queimando. É por isso que viver para si é um esgotamento constante e viver para o outro é uma fonte que se renova. Na prática, essa metáfora convida a uma pergunta silenciosa. Qual corredor eu quero iluminar? Pode ser o lar, o trabalho, uma causa, uma pessoa ou apenas o próprio caminho interior. A resposta não precisa ser grandiosa. Às vezes, iluminar é escutar alguém com atenção. É dar tempo ao que importa. É escolher a gentileza quando o mundo oferece pressa. Toda chama que se entrega, mesmo pequena, rompe um pouco da escuridão ao redor. No final, não seremos lembrados pelo tamanho da chama, mas por onde ela brilhou. O brilho que serviu apenas ao eu se apaga com o corpo. O brilho que tocou o outro se torna eterno. Ser vela é aceitar o paradoxo de que a vida só tem sentido quando queima. Não há luz sem entrega, e é na entrega que a alma encontra sua verdadeira claridade. Há uma coragem que não nasce da força, mas da aceitação. A coragem de olhar para a própria finitude e perceber que ela não é inimiga, mas mestra. Passamos boa parte da vida tentando esquecer que somos passageiros, tentando prolongar o tempo, tentando garantir permanência. Mas quanto mais fugimos dessa verdade, mais nos tornamos reféns do medo. A sabedoria começa quando olhamos para a impermanência e, em vez de pânico, sentimos reverência. Porque tudo o que é finito convida ao essencial. A morte, quando contemplada com serenidade, devolve à vida o seu verdadeiro valor. Epicteto dizia que um dos remédios para a inquietude da alma é meditar sobre a morte. Não como morbidez, mas como lucidez. Quando lembramos que o tempo é breve, cada gesto ganha peso, cada palavra ganha presença, cada olhar ganha profundidade. A pressa diminui, porque o que é essencial não pode ser apressado. A raiva se dissolve, porque já não há tempo para futilidades. O ego se cala, porque entende que não é dono da eternidade. A finitude aceita com humildade. Desperta a dimensão transcendental. Aquela parte de nós que existe além do corpo, além do nome, além do tempo. Abraçar a finitude é libertar-se da ilusão de controle. É compreender que, por mais que tentemos segurar, tudo escapa. As estações mudam, os corpos envelhecem, os vínculos se transformam. Nada é garantido, e é justamente por isso que tudo é precioso. Quando você percebe que o amanhã não é certo, aprende a amar o hoje com mais ternura. Aprende a agradecer o que tem, a perdoar mais rápido, a soltar o que pesa. A consciência da finitude não rouba a alegria, ela a purifica. O medo da morte é, na verdade, medo de não ter vivido com propósito. Quando a vida é cheia de sentido, o fim deixa de ser ameaça. Torna-se apenas passagem. Porque o que é verdadeiro em você, o que foi vivido com amor, com entrega, com presença, não morre. Permanece como energia silenciosa no mundo, como herança invisível no coração dos que tocou. A finitude, então, deixa de ser o limite e passa a ser o portal. Quando você entende que há algo mais importante que a própria vida, o medo perde a função. Você não vive mais para prolongar dias, mas para ampliar significados. Não busca mais segurança, mas profundidade. E é nessa inversão que nasce a verdadeira liberdade. Porque quem aceita o fim, desperta para o eterno. E o eterno não é um lugar, é um estado de consciência, um modo de existir em paz com o mistério. Chegamos ao ponto em que tudo o que foi dito se revela em uma única compreensão. A vida que você tenta preservar demais se estreita. A vida que você entrega se expande. Durante todo este caminho, talvez você tenha percebido que o medo de perder o controle, o medo de se doar, o medo de desaparecer, são apenas sombras projetadas pela mente. O que permanece, o que é verdadeiro, nunca precisou ser defendido. O que precisa de defesa não é essência, é ilusão. A vida encontra seu tamanho real quando deixa de ser sobre você e passa a ser sobre o que se move através de você. Recorde-se das palavras de Cristo. Não andem ansiosos por sua vida,
Não é a vida mais do que o alimento? Ele lembrava que o valor da existência não está nas garantias, mas na entrega. O alimento nutre o corpo, mas é o amor que alimenta o espírito. Epicteto, com sabedoria estoica, repetia o mesmo princípio. Primeiro diga a si mesmo o que você quer ser, então faça o que deve fazer. Ambos apontam para o mesmo destino, a coerência entre ser e agir. Viver a partir do propósito é a mais alta forma de liberdade. Agora talvez seja o momento de se perguntar em silêncio: qual é esse algo mais para mim? Não há resposta pronta. Para alguns, será o serviço. Para outros, a justiça. Para outros, o amor silencioso que sustenta o lar. O importante é que esse algo mais o leve para além do medo e o reconecte com a fonte que o criou. A vida se transforma quando o sentido deixa de ser buscado e passa a ser vivido. É no gesto simples, no ato de consciência diária, que o divino se revela. Escolha hoje dar um passo que o mova da autopreservação para a entrega. Talvez seja uma conversa sincera, um perdão adiado, um gesto de generosidade sem testemunhas. A verdadeira transformação não nasce das grandes revoluções, mas dos pequenos atos de amor que fazemos sem alarde. É nesses gestos que a alma se reorienta e o mundo, ainda que em silêncio, se torna mais claro. A sua vida o trouxe até aqui por um motivo. E talvez esse motivo seja lembrar-se de que não veio apenas para sobreviver. Veio para florescer. Veio para servir. Veio para ser ponte entre o humano e o eterno. Que essas palavras encontrem repouso em seu coração e que, a partir deste instante, você viva não apenas para proteger a vida, mas para honrá-la, porque há sim algo mais importante que a sua própria vida. É o que você faz com ela quando decide ser luz no meio do escuro.